problema não é tentar fazer 2 gols, é ainda não sofrer gols desse Flamengo, é muito difícil. E podia ter sido muito pior, ficou pequeno, o Flamengo podia ter acabado mesmo já com o confronto, que 2-0 sempre abre aquela expectativa, o torcedor, vamos fazer 2 também, vamos para os pênaltis e tal, mas era jogo para 3 ou 4 e ficou barato para o Palmeiras. 2-0 no lucro pro Palmeiras, é isso? No lucro, lógico. Pelo que foi o jogo, sim. O que é isso, gente? 2 chances do Palmeiras. 2 chances só de chute. Aquela de calcanhar do Pedro, se ele deixa, tava ali o Coringa, já dá um tapa na bola, já era 3-0. Teve uma que o Wesley tava sozinho aquela que passa na frente, aquela que passa na frente do gol, não tem um pé abençoado, passou a bola aqui, ó. Não pareceu um pé abençoado para botar o pé na... O Luiz Araújo também, que o goleiro foi bem ali com a defesa e tal, e bolou, quer dizer, podia, cabia sim. O Flamengo envolveu totalmente o Palmeiras. Como a gente disse ontem, um monte de gente no meio campo, era um 4-5-1 mesmo. Isso quando o Rony voltava, virava 4-6, virava 11 atrás, mas esse caminhão não funcionou. Caminhão estacionado lá, estava com o pneu murcho e o Palmeiras abdicou de atacar. Teve 2 chances, um chute em cada tempo e o Flamengo um monte. Aí daqui a pouco a gente pode até mostrar os números aí. Foi uma diferença enorme. De um time que não quis jogar, não sei, a estratégia era o quê? Segurar o Flamengo lá, ótimo, 0-0, pô, seria maravilhoso. Mas o Flamengo não permitiu que isso acontecesse. E vamos ver agora a volta, mas agora a probabilidade de classificação do Flamengo é enorme. A volta é no Allianz Parque. Oswaldo Pascoal só contou chute, não deu nem boa noite, Oswaldo Pascoal. O que está acontecendo? Boa noite, sim. Esse é um... abençoado, isso é uma figura especial. Boa noite, Zinho. Eu só olho na cara dele, eu já sei até o que ele vai falar. Eu só preciso olhar para ele, que eu já sei como é que ele vem. Olha lá, eu já sei como é que ele vem. Sem whey hoje. Eu tô preparado. Boa noite, Daniela. As cores nunca são sem querer. Boa noite para você. Tá. Só para dizer... O Flamengo ontem jogou com a cor oficial, jogou com o uniforme. O torcedor gosta, não é isso que você está se referindo a isso, né? Preto, porque eu tô de vermelho, Pascoal. Esse é um artista. Eu não escolho figurino aqui não, hein? É tudo provado com uma semana de antecedência. Nunca é sem querer. Não tem sem querer nessas coisas. Eu só quero dizer um negócio. Vocês estão vendo? Aqui o sorriso. Vocês estão vendo porque o Flamengo é o maior de todos? Por isso que eu falo para vocês que o Flamengo está numa prateleira muito na frente dos outros, vocês não botam fé em mim. A diferença do Flamengo para o segundo melhor é essa, minha senhora. Um baile. Um monte de gol perdido e mais 2 gols marcados. O Palmeiras foi passar vergonha. Eu tenho um amigo que pegou vou falar para vocês a verdade. É verdade. Ele pegou um ônibus ontem e foi para o Rio de Janeiro. E para poder trabalhar, ele saiu de lá, pegou o ônibus meia-noite para chegar às 6 da manhã aqui em São Paulo para ir trabalhar. Dormiu mal, hein? É o Vadinho, não? Não. É um amigo meu, psicopata verde. Psicopata verde. Psicopata verde. Psicopata mesmo, para pegar ônibus, para voltar de madrugada. Esse é o apelido dele. Ele falou, eu encontrei com ele e falou assim, Pascoal, foi a maior vergonha que eu passei na minha vida como palmeirense. Eu nunca tinha passado uma vergonha igual. Eu falei, não, você está falando a coisa errada. É que o outro era muito bom. O outro é diferente. Já começou, hein? Aí, você está errado. O outro é que faz a diferença. Aí machucou o Tipolino. Machucou o Cebolinha. Machucou o Cebolinha. Luiz Araújo. O melhor em campo. Aqui. Tá entendendo? Aqui, como é que é o negócio? Aí entrou, olha que beleza, ó. Luiz Araújo, um gol e um passe para gol. Aqui, vai contando, vai achando que tá ruim. Mas ele jogou fora da posição. Um gol e passe, fez um e deu um passe pro outro, podia ter feito outro. Então, você tá entendendo como é a diferença de um time para outro? Aqui, vou pegar a mãozinha para dar boa noite lá pro Zinho, hein? Então, para saber se ele vai concordar com você. Vocês viram a diferença do que é do maior da América do Sul pro outro que vem numa prateleira diferente? É por isso que o Flamengo é isso aí. É o Flamengo. Você falou o quê? Que é difícil? Não vira nem a pau. Não vira. Com essa covardia do Palmeiras, não vira nem a pau. Aí chegou no ponto de analisar também o que o Palmeiras fez, Zinho, porque eu vou falar pra você, ó. Teve Atlético Goianiense
que tentou jogar mais, time com muito menor expressão. Eu posso fazer uma lista aqui, mas o Palmeiras ontem abriu mão do jogo. Você vai também. falar Cuiabá, vai falando Fortaleza. Pode fazer vai falando. muito mais do que isso. Vai contando. Tem time para muito mais do que isso, Pascoal. Claro que tem, minha senhora. O Abel desconsiderou o que ele fala. O que ele traz como proposta e aplica para os jogadores, ele desconsiderou ontem. Desconsiderou completamente. O que ele propõe? Tem que ter coragem para jogar no Palmeiras. Isso é coragem? Tem que ter valentia para jogar no Palmeiras. Isso é valentia? Aí, Zinho, só tô levantando a bola para você dar uma raquetada aí. Para aproveitar esse momento, só você levantando, você... Matou no peito, ó. Boa noite, Dani! Boa noite, Dani! Presidente Mauro Naves, Pascoal, uma aguinha, Pascoal, bebe uma aguinha aí, bebe uma aguinha, eu sei que é assim mesmo. Tem açúcar pra botar não é fácil, na mesa, não é fácil, não é fácil, não é fácil. É difícil, momentos difíceis, tá certo. Bebe uma água aí, calma, tranquilo. Agora o negócio é o seguinte, ô Dani, 5 dos 8 compromissos que tem na Copa do Brasil, são 8 confrontos, né? Não são 8? Isso. 8 confrontos. 8 jogos? Nessa fase. Sim. Para mim, 5 muito 16. bem encaminhados. 5. 5 muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Vamos esperar o Fluminense. Não sei, Fluminense e Juventude, que vai acontecer. Para mim, Corinthians e Grêmio. Joguinho ruim, hein? Joguinho ruim, hein? Doído, hein, de ver, hein? Doído. Assim, o juiz atrapalhou, Mauro Naves? Ah, não. Atrapalhou o jogo? Não, o juiz foi até elogiado pelo Renato e tal. Zero transferência. Zero. E agora teve um VARzinho lá para atrapalhar o golaço. Foi, né? Só isso. Não tem problema. O juiz não pegou nada. Mas o juiz. Não, foi bem. Atrapalhou o Pascoal? Foi bem. Juiz Não, foi apitou bem. Apitou direitinho. E marcou um impedimento bem marcado. Quem atrapalhou o jogo foi... Quem atrapalhou o jogo um pouquinho foi os jogadores, né? Que podiam jogar mais, né? Ia ser um jogo melhor, né? Eu achei um joguinho bem mais ou menos, pela grandeza de Corinthians e Grêmio. Mas está em aberto. Esse, para mim, está em aberto. Pela grandeza, o Grêmio leva uma ligeira vantagem, porque vai jogar em casa, mas... Em casa, mais ou menos, né? A expectativa é que seja no Couto Pereira. Ainda tem isso. Tem isso. Mas, assim, esse está em aberto. E, para mim, o jogo do Fluminense tem que saber o que vai acontecer, para saber se tem uma vantagem boa de um lado ou de outro. Né? Agora, assim, Atlético Mineiro em casa... Difícil. Difícil, né, pro CRB. Difícil. O Vasco buscou o empate, acho que em São Januário também é favorito. E o que Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense fizeram 2-0, eu estou com o presidente Mauro Naves. É uma vantagem muito boa. Tem gente que fala assim, perigoso, tá 2-0, é perigoso. Eu tinha um tio meu, que Deus tenha, né, meu tio Drico, rubro-negro, meu parceiro de arquibancada, que infelizmente não está mais aqui entre a gente, ele falava para mim, não, Zinho, esse resultado é perigoso. Eu falava para ele, tio Drico, eu quero ganhar de 2-0 toda hora, eu quero estar toda hora ganhando de 2-0, é muito melhor. Então, a vantagem é muito boa para o mata-mata, aí é aquilo que a gente falou, é melhor jogar a segunda em casa? Eu prefiro, desde que você não tome... Né, um vareio de bola como o Palmeiras tomou, do Flamengo principalmente. O do Atlético Paranaense não foi nem esse vareio, não. Foi um jogo ali duro, pegado, foi mais eficiente o Atlético Paranaense. Enfim, acho que na primeira rodada, para mim, muitos compromissos, aí, muitos jogos se encaminharam muito bem. O Bahia tem uma vantagem por jogar em casa, mas para mim também está em aberto, porque o Botafogo tem time bom. É isso, Dani. Agora, sobre o jogo, daqui a pouco a gente vai discutir aí, Pascoal. Calma, bebe uma água aí, Pascoal. Perfeito, Petra. Você é perfeito. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu tô com o tio Drico. Eu não conheci o tio Drico, não, mas eu tô com o tio Drico. 2-0, aquele placar da relaxada. Você ia gostar dele. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. 2-0 é ruim para quem tá perdendo, minha senhora. 2-0 é ruim para quem tá perdendo. Para quem tá ganhando é bom demais, ô louco. Vocês estão de brincadeira. Ô, Mauro Naves, cuida aí, Mauro Naves. Ô, presidente. Chamou o intervalo, Mauro. É o Flamengo, gente. Vocês têm que entender que o Flamengo é diferente dos outros. Vocês têm que... É só um momento de compreensão. Vou pôr açúcar aqui. Muito na frente. No intervalo eu vou buscar o açúcar. Vamos pegar o açúcar aqui para acalmar o Pascoal. Vai pro intervalo aí, eu vou buscar açúcar. Vocês têm que entender isso. Não é nada. Os dois, né? Os dois têm... É muito difícil um ganhar do outro de 3.
vamos supor, Palmeiras classificar direto, tem ganhado o Flamengo de 3 de diferença. Muito difícil. Não está jogando para isso, não é só o jogo de ontem. Ontem foi, eu acho que o vexame ainda foi maior, né? Mas o Palmeiras já vinha numa sequência aí que o torcedor não estava nada animado. Então, podia ter perdido por mais e podia ter perdido um outro jogador também que correu sério risco de ser expulso. Não sei porque não chamaram o VAR. E aí entrou esse menino aí, Luiz Araújo. Ai, puxa, o Cebolinha é o que o Pascoal falou. É muita qualidade, né? Saiu um, entra outro. Mas foi a nesse entrada lance aí do Luiz Veiga, né? Araújo nesse jogo surpreendeu muito. A gente já vai mostrar com calma, tem as entrevistas, as reclamações desse lance, a gente avalia já. Mas só pra gente não perder o gancho do jogo no primeiro momento, acho que o Luiz Araújo entrando de lado invertido. Muita gente esperava que o Gerson fosse pra esquerda e ele caísse pra direita. Ele joga dos dois lados. Surpreendeu muita gente. Menos o Kleber, que saiu, foi no vestiário, né? O auxiliar do Tite falou, você joga muito dos dois lados. Porque lá no treino ele deve jogar dos dois lados. Ele prefere ali para a direita, por quê? Porque ele corta para dentro, aquela história de pé esquerdo jogando pela direita, corta e bate, ele adora fazer esse tipo. Mas ontem lá pela esquerda ele deu um passe açucarado pro Pedro, né? Participando de uma jogada do Gerson, que jogou demais. O Luiz... De novo? Não, o Luiz Araújo apareceu e tal, mas assim, tá até difícil falar quem foi o melhor, mas se tivesse que escolher o melhor do Flamengo, eu escolheria o Gerson. Tá numa fase muito boa. Acho que ontem, por exemplo, jogou mais que o Arrascaeta, que vem jogando bem nos outros. Ontem, muita gente jogou bem no Flamengo. Olha lá, ele na esquerda fez gol, na esquerda ele deu passe, ele entrou muito bem também, o Luiz Araújo, enfim. Agora, o Gomes foi dar um presente. Olha lá o que eu te falei, ó, esse aí, ó. Se não é a saída aí do Everton, ó. Isso aí era mais um, ó. E de quem? Do Luiz Araújo, olha lá. Aí, não sei nem quem cortou essa bola, se foi o Everton ou se foi o zagueiro ali. Mas o Gomes jogou muito mal, entregou uma bola horrorosa. Enfim, o Abel falou assim, o time está muito mal coletivamente e também individualmente. E ele também foi muito mal em escalar o time do jeito que escalou e a orientação que ele deve ter dado para tentar segurar. Enfim, em geral, quando ele faz isso, funciona? Não sei. Tem que olhar as últimas vezes que o Palmeiras teve mata-mata. E na história do Abel, pô, nem se questiona, né? 2 Libertadores, sei quantos paulistas, não sei o quê. Foi contra o Boca, perdeu a vaga na Libertadores. Na volta aqui não deu certo. Mas lá funcionou, Boca chegou a ser dessa maneira, Pascoal? Lá funcionou 0-0, né? Lá em La Bombonera ele teimou em não colocar o Hendrick, porque ele tinha uma teima de não colocar o Hendrick. O Abel tem um misto de teimosia, né? E com repreensão para o jogador. O que ele fez nesse jogo aí? Ele não botou nem o Mike para jogar, botou o Giai. O Giai está quase 2, 3 meses sem jogar. Jogou uma partida e botou o garoto de novo para jogar. Né? Alguns jogadores do Palmeiras jogaram abaixo da crítica. Abaixo. Se você for, não dá para você criticar porque eles jogaram abaixo da possibilidade de crítica. Felipe Anderson. O Felipe Anderson jogou de assistente de lateral esquerdo. Pois aí eu te digo, ele jogou mal porque ele jogou mal ou porque ele também não é o lugar que era para estar no campo. Primeiro aí vai o negócio da teimosia. O Felipe Anderson disse a ele, eu gosto de jogar da direita para a esquerda. Ele coloca o cara para jogar da esquerda para a direita. O Dudu ficou no banco de reservas o tempo todo. Quando o Dudu entrou, o que fez o técnico do Flamengo? Botou mais um lateral para marcar o Dudu. Sim. Porque o Dudu é bom, sabe que o cara é bom. O Dudu ficou no banco. Aí não botou o Dudu pra jogar. Aí o Dudu entrou 3 minutos, jogou o Dudu. Né? Então, e porque já tinha construído o placar também, né? Sim, trocou os volantes, reforçou o meio campo. O Tite fez lá o seu reforço. Porque o Flamengo é muito grande, gente. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Pode não ganhar todos os títulos dessa temporada, claro. Pode perder um ou outro, mas o Flamengo é o melhor de todos. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Vocês entenderam isso? O melhor elenco, a gente sabe, tudo bem. Vocês chegaram a essa compreensão? O Flamengo é muito grande, o Palmeiras também é muito grande. E ontem se apequenou. Por isso a gente viu essa diferença. Eu tenho um pouquinho de tempo, é pouco tempo que eu faço, que eu trabalho em Quantos anos? Televisão, em rádio, com mais de 45 anos. Só que tem uma coisa. Eu poucas vezes vi o Palmeiras jogar desse jeito. Eu já vi o Palmeiras dos anos 70, que era do começo dos anos 80, era uma tragédia.
O time do Palmeiras dos anos, nossa, cada time horroroso. Bizu de centroavante, Ditinho de lateral. Eu vi cada coisa que eu vou dizer um negócio pra você. Era de chorar. Mas... Só por Deus. Muito obrigado. O de ontem, o time do Palmeiras não tem elenco? Ah, mas eu não tinha o jogador da velocidade pelo lado do campo. Perdeu um jogador, desmontou todo o time do Palmeiras? O que aconteceu com o Gustavo Gomes? O que aconteceu com o Rafael Veiga? O que aconteceu com o Zé Rafael? O que aconteceu com o time do Palmeiras? Passou vergonha. Porque jogou contra o maior do time da América do Sul e jogou como um time, não vou nem dizer, eu não vou desprestigiar nenhum time de nenhuma divisão do futebol brasileiro. Vou tomar como referência o meu time. Jogou pior que o Bala Mistura. Porque se o Bala Mistura joga, o meu time na várzea, é o Bala Mistura. Se o meu time na várzea, o Chiquinho botar o time para jogar desse jeito, se jogar desse jeito, eu dou a dura nele. Porque eu não tiro o Chiquinho, né? Mas eu dou a dura nele. O Chiquinho cai, não? Não, esse não cai. O Chiquinho não cai. Antes do Zinho falar, Pascoal, é o seguinte, até fiz questão de olhar aqui. Contra o Boca lá, nesse jogo que você se refere, o Palmeiras ainda teve 9 finalizações. Ontem só 2. O Palmeiras lá contra o Boca ainda teve uma grande chance. Ontem não teve nenhuma. A grande chance que o Palmeiras teve lá contra o Boca foi o Hendrick, aos 44 do segundo tempo. Eu e aquele senhor que está ali no telão, nós estávamos lá. E depois eu falei para ele, Zinho, a impressão que eu tinha era que o Gabriel Menino estava em Marte, ele estava em outro planeta, o melão rolando, o pô aqui, pá, os caras, pá, pum, pá, os caras pegando, e ele aqui só no toque me voe, e o negócio, os caras aqui, ó, na madeira, e os caras só aqui, ó, toque me voe. Zinho, o Flamengo é grande demais, hein? É gigantesco, é espetacular. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Tite. Parabéns. 70 vezes, né, Pascoal? Acho que eu sei disso, né? Você foi um pouquinho campeão e jogou algumas vezes lá, né, com essa camisa, né, assim? Os dois são gigantescos, os dois são times muito gigantes e por isso esse espanto do Palmeiras abdicar tanto do jogo, né? O Flamengo tem um elenco melhor, a gente debate isso aqui sempre. Em alguns momentos da temporada não se aproveitou disso, porque o Tite, até ser cobrado, vaiado, e muitos companheiros nossos dizendo que ele podia cair. Lembra quando ele perdeu pro Bolívar lá, perdeu pro Botafogo? O pessoal tem memória curta, né? É muito fácil elogiar agora. Ah, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Há pouco tempo o Tite estava sendo cobrado e até, por incrível que pareça, dizendo que podia perder o cargo se ele não classifica na Libertadores, porque correu risco. O Flamengo teve que emendar uma sequência de vitórias no segundo turno, na fase de grupo ali, o segundo turno, teve que emendar uma sequência de vitórias, vocês estão esquecidos disso, e inclusive ficou em segundo lugar no seu grupo, pro Bolívar, né, que ele vai até enfrentar, por coincidência. Tanto é que ele decide fora de casa. Então, assim, muita calma nessa hora. Tem o melhor elenco, está num momento melhor do que o do Palmeiras, mas há pouco tempo a gente não falava que era o melhor futebol do Brasil. Não era o melhor time do Brasil jogando. Então eu gosto de ser muito pés no chão, como também não vou aqui massacrar o Abel. Foi mal. Na minha opinião, ele foi mal. Na escalação ontem a gente tomou um susto, vai começar com... Eu até falei, será que ele vai botar os caras de ala? Não. O que ele botou? Um time totalmente reativo. Você falou do Felipe antes, Pascoal, que foi para marcar a subida do Varela. Aí eu acho um erro do Abel. Poxa, todo respeito ao Varela, é bom jogador, mas o Felipe Anderson vai se preocupar mais em marcar o Varela do que o Varela marcar o Felipe Anderson. Assim, ele é um treinador tático, vocês sabem que eu gosto demais do Abel. Ele é um cara muito estrategista e o que ele escolheu ontem não deu certo. Faz parte do jogo. Ele escolheu um time para tentar anular, levar um empate para decidir em casa. E dessa vez não deu certo. Ele foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo, mudando taticamente o time naquele jogo, num jogo único. Ele entrou com 3 zagueiros que ninguém esperava isso. Aí todo mundo elogiou, é o melhor treinador do mundo, ganhou a final contra o Flamengo, Renato Gaúcho tem que ir embora. Aí mandaram o Renato Gaúcho embora. Ah, porque perdeu, o time do Flamengo era o melhor.
Mas aí tem que se elogiar o outro treinador, que montou um sistema tático, baixou o Piquerez como terceiro zagueiro, jogou o Scarpa de ala, jogava pelo lado direito, foi de ala pro lado esquerdo, trouxe o Dudu pra cá, ficou Dudu, Veiga, o que ele fez ontem? Veiga, Felipe Anderson e Rony. Só que não deu certo, porque o Flamengo, no momento melhor, no encaixe melhor, aproveitou a atmosfera do Maracanã, tem um time melhor, não vejo uma diferença brutal, como o Pascoal diz. De elenco, que o Flamengo está muito na frente. Agora, se você olhar para os grandes jogadores do Palmeiras, a maioria não está jogando bem. O treinador escolhe taticamente, ele está passivo de erro, pode errar e errou. Não estou passando pano no Abel, não, ele errou. Acho que ele errou na escalação. Dudu no banco, Mike no banco. Marcos Rocha, que todo mundo critica. Eu acho que, assim, era melhor ele... Não estamos falando aqui engenheiro de obra pronta, não. A gente falou ontem. Vai começar com o Giai, segundo jogo, né? Um jogo tão decisivo. Então ele se preocupou. Richard Rios, só marca o Ayrton Lucas, tá? Não precisa nem atacar. O Richard Rios jogou de assistente lateral direito. Marcando o Ayrton Lucas. Então foi um time muito defensivo. Não concordo com o que a torcida do Palmeiras fez. Sei que vai ter esse assunto no programa, mas já vou dizendo. Torcida não. Um grupo de torcedores de torcida organizada que foram no CT protestar. Eu acho assim, um absurdo, um time campeoníssimo, um treinador campeoníssimo, um elenco ganhou tudo, não tem um crédito. Foi um jogo ruim, jogou mal, se apequenou, ficou muito atrás, até se acovardou, vamos dizer assim, aceitou demais que o Flamengo era superior naquele momento, e isso foi gritante, porque foram 17 finalizações do Flamengo contra 2 do Palmeiras. 19, eu acho. 19. Um time da grandeza do Palmeiras, com o elenco que tem, com jogadores que tem 2 chutes no gol, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, aí tá até 19. No scout que eu estudei aqui, deu 17. Mas tá bom, piorou. 19 contra 2. Ô Dani, não pode. O Flamengo tem um time melhor, o Tite tem até opções, mas eu acho que o Palmeiras também tem. Se o Palmeiras olhasse pro elenco que ele tinha ontem, mesmo sem o Estevão, sem o Piquerez, sem o Murilo, que fazem falta, sim, claro, tinha ótimos jogadores para fazer um jogo mais de igual para igual. E, se apequenando, o Flamengo atropelou. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras. Para mim, olha, se não for o pior jogo na era Abel, tá entre os 2, 3. Olha, tem o seguinte, o Abel muitas vezes já mudou o sistema de jogo e funcionou, méritos a ele, aí a gente lembra uma final de Libertadores, mas acho que a questão é como ele muda o jogo, como ele acho que acovardar não é uma palavra excessiva nesse caso, porque assim, sim, foi covarde, em determinados momentos não tinha nem o Rony lá na frente para caçar uma bola, não é tão grande a diferença de nível técnico, de elenco, de lado a lado, o que foi muito grande foi a diferença de finalizações, mesmo se a gente comparar com os outros jogos entre Flamengo e Palmeiras. Assim, o Palmeiras, quando vai enfrentar o Flamengo, via de regra, ele vai mais preocupado em ter uma defesa sólida. Mas ontem, essa diferença é gritante. O Zinho citou a de ontem, que a gente já viu na outra tela, mas olha ali o que está embaixo. Existe uma diferença. Na própria Libertadores de 21, que o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, o Flamengo chutou mais. No Brasileiro de 2020, o Flamengo campeão do campeonato no fim das contas, não era um jogo mata-mata, mas o Flamengo chutou mais. A exceção a isso foi o Brasileiro de 22, mas é um jogo entre todos que foram feitos. Só que ontem a diferença é muito grande. Acho que esse é o ponto. O Palmeiras podia mais. Agora, também tem o lado do Flamengo. O Flamengo já teve dificuldade, a gente falou várias vezes, de jogar contra times que se fechavam e ontem encontrou os caminhos, Mal. E times que não se fecharam, como Fortaleza, ganharam. Com o Pedro em campo, o Gerson em campo, não sei quem em campo. Porque o Flamengo não estava bem naquele jogo. Ontem o Flamengo estava bem. Ontem, assim, se o Palmeiras estivesse bem, a gente ia ver um jogo maravilhoso. Porque o Flamengo... talvez o jogo do ano, porque o Flamengo estava para jogar. É isso aí. Só que do outro lado não teve um time que estava para jogar, né? Foi que essa é a estratégia. O Zinho está dizendo, o Pascoal, o Felipe era para marcar o lateral, o Rios para marcar outro, não sei o que,
deve ter pensado, o Abel, talvez até achando também que o time coletivamente não tá com essa bola toda, que o Veiga não tá botando todo mundo na cara do gol. Talvez ele tenha pensado isso mesmo, quer saber? Vou pôr esses meninos para marcar aqui no meio, né? Para onde ele joga e tal, um marca aqui, quem sabe eu consigo alguma coisa. Acho que ele nem pensou em sair uma bola lá para frente pro Rony marcar, não. É se eu segurar aqui. Passou susto, foi 0-0 no primeiro tempo. Ele deve ter ido pro vestiário e reforçado isso. Fala aí, gente, tá vendo? Ó, levamos uns sustos aí, mas quem sabe a gente repete isso e tal. E não, que na verdade que já... Mauro. Oi, sim. Pode falar. Assim, só para completar, né? Desculpa, sim. Mas assim, até para ajudar para você continuar. Agora, como é que é esse futebol, né? O jogador que entra na posição que não costuma entrar, tudo bem que o Kleber falou, que não sei o que falou, mas a gente só vê o Luiz Araújo jogando mais pelo lado direito. Sim, sim. Então ele entra pelo lado esquerdo. E a torcida chiou, hein? Muito. Ele ficou ali pelo lado esquerdo. Você vê como é que é esse futebol. Tá vendo? Agora é muito fácil falar, agora que deu certo, que ele deu o passe pro gol e fez o gol. Mas chiou, o gol só sai no segundo tempo e com 2 erros do Palmeiras, hein? Sim. O Flamengo muito melhor, sufocando, massacrando, 19 finalizações, mas 2 erros bobos do Palmeiras, sai o gol. A gente está vendo aí a lesão, Mauro, do Cebolinha, e só para complementar isso que o Zinho diz para te devolver, a torcida chiou dentro do Maracanã, a torcida chiou na rede social, a torcida chiou nos arredores aqui, a Flá Sumaré gritou a beça. A Flá Sumaré esperava que o Gerson fosse para a esquerda e o Luiz Araújo entrasse pelo lado em que ele está acostumado a jogar no Flamengo. Aí você tira o Gerson do lugar que ele estava matando o jogo, arrebentando. Então tem tudo isso também. Ia dar certo o Luiz Araújo da direita? Não sei. Deu certo na esquerda. E o Gerson, tirar da onde ele estava matando o jogo. Que o Gerson comeu a bola ontem, repito, para mim o melhor. E no primeiro tempo também saiu barato, porque foram 11 das 19 ali? 19. 11 foram no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo teve 8. Então, quando ele foi pro vestiário, o Abel, ele falou, os caras já chutaram 11 vezes aqui, mas a bola não entrou, quem sabe não vai entrar mais o segundo, vamos fechar mais. Até evitou, foram 8 finalizações, mas das 8, 2 foram pro gol. Então, assim, enfim, deu tudo certo. Deu tudo tão certo pro Flamengo, menos esse lance aí, porque esse lance aí eu acho que o Veiga podia estar fora da próxima partida. Vamos entrar nesse lance, então? A gente consegue entrar nesse lance primeiro antes de ver o lance e ouvir os nossos comentaristas? Será que a gente consegue ouvir os personagens? Porque eu acho que é importante a gente compreender a diretoria do Flamengo, que assim, não tem esse hábito, mas ultimamente tem vindo a público reclamar de determinados lances que considera cruciais, e o Tite também, quando perguntado sobre isso, respondeu de uma maneira diferente do que ele costuma fazer, né? O Spindel falou, o Braz falou, o Tite falou, todo mundo reclamou da não expulsão do Veiga. Vamos ouvir. Foi importante ganhar de 2-0 de um adversário poderoso, um adversário sério. Mesmo assim, a gente continua não entendendo o VAR não ter uma expulsão em cima do Pulgar. A gente tem que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, ali pode ver, rever, ver de novo, rever de novo, e não consegue ter uma percepção para que possa fazer o correto, que era a expulsão do jogador, né? O Igor Benevenuto, né? Então, assim, o Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, ver, rever, o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. É chamar o juiz, que às vezes o juiz está ali, não vê a intensidade do lance. Enfim, mas o resultado passa por cima disso e a gente está feliz com o resultado. Eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo, de um jogador. Aí eu estou contextualizando a consequência do erro, um jogador importantíssimo do Palmeiras, que no momento da entrada ele já reage, se vocês forem ver a imagem,
ele já tem uma reação de arrependimento ali da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para o jogo de hoje e consequência para o jogo de volta. Então, só queria entender o critério, o que passa na cabeça do VAR, se tem pouco monitor lá, se tem pouca imagem para ver, e para avaliar uma entrada dessa e sequer chamar para revisão. Não me provoca, eu sou um ser humano, cara. Não faz isso, tem a direção. Não vou. Senão eu fico falando assim, dizendo, não vou falar, mas falo um negocinho. Eu tenho a direção toda, Bruno, com uma grandeza. Eu vou falar publicamente, Bruno, o que eu já disse numa reunião. Nós estamos tendo, a comissão técnica, a felicidade de ter um profissional, um executivo da tua grandeza, cara. Da tua grandeza. Tu não pede aquilo que não é teu. Tu não pede aquilo que não é nosso. Tu tens ética, tu tens moral. Tu passa isso para nós, no nosso dia a dia. O Tite não quis falar porque já tinham falado demais, Pascoal. Agora eu quero ouvir vocês, já que a gente não tem áudio de VAR, Pascoalzinho. É o áudio de Oswaldo Pascoal para analisar o lance da entrada do Rafael Veiga no Eric Pulgar. O Veiga, na hora que ele dá a entrada, ele já sabe que ele vai tomar cartão vermelho. Quando vem o cartão amarelo, ele até faz uma saudação ao árbitro, ele cumprimenta o árbitro. Obrigado, ficou barato? Pode ver o lance, olha lá. Ele vai lá, olha lá. Ele vai tomar o cartão. Aí, deu o amarelo, olha lá, entendeu? Foi lá, fez uma saudação ao árbitro. Porque aqui esse lance é cartão vermelho. Se fosse ao contrário, né, a gente diria a mesma coisa. Claro. É um lance de cartão vermelho. Ele perdeu o tempo da bola, o movimento é de cima para baixo e atinge o jogador do Flamengo. É imprudente, é violento. Não tem, toda a nomenclatura a respeito dessa situação, ela é tipificada nesse lance. Esse lance deve ser guardado pelo pessoal da arbitragem da CBF e dizer assim, quando acontecer um lance desse aqui, isso aqui é lance de cartão vermelho. É isso aí, nação. Tá aí, então, lance de cartão vermelho, o Flamengo para mim foi prejudicado, porque o Veiga, se tivesse sido expulso já nesse primeiro tempo, no segundo tempo todo o Flamengo teria um jogador a mais e poderia até ter liquidado essa partida de uma vez por todas, né? 3-4-0. Mas, fazer o quê? Flamengo prejudicado novamente pela arbitragem. Coloca aí sua opinião, comenta aí embaixo o que você achou da partida, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.